Feliz Natal para você que me assiste, que me ouve. Hoje, nesse dia tão especial, em que nós lembramos e celebramos a chegada do Salvador a esse mundo. Embora se discuta se realmente foi essa a data, e nós não temos nenhuma comprovação de que tenha sido. Mas a questão aqui não é nós procurarmos uma data precisa do nascimento de Jesus. É nós nos lembrarmos de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele depositar a sua fé, nele crer, não sofra, mas tenha a vida eterna. E aí então, há séculos, se adotou 25 de dezembro. E não tem por que nós ficarmos brigando com aspectos históricos para sermos exclusivos de termos uma data diferente do restante da cristandade. O importante é nós celebrarmos o Natal, o seu significado, vivenciarmos essa esperança que nos é renovada. Hoje é a última reflexão. Você deve ter percebido que são reflexões mais curtas, não são pregações exatamente, mas são mensagens que inclusive nós podemos compartilhar com os nossos amigos, familiares e pessoas que não têm acesso ao Evangelho. O texto escolhido hoje é no Evangelho de João, e eu mencionei já em uma das reflexões que Mateus e Lucas, eles registram o nascimento de Jesus, a infância de Jesus. Marcos já começa direto no ministério de Jesus, e João, na sua introdução, ele faz questão de mostrar o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Um dos motivos eu vou tratar na reflexão de hoje, que se encontra então no capítulo 1, como já disse, do versículo 10 até o versículo 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Evangelho de João tem uma preocupação muito particular, muito peculiar. Provar aos seus leitores no primeiro século e obviamente a todos nós, a todas as gerações até nós, de que Cristo é também o próprio Deus, que o Verbo se fez carne. Você já encontra isso no primeiro versículo, a chegada do Deus que se faz homem, como nos descreveu Paulo na sua carta aos Filipenses, onde diz que ele abriu mão da sua glória e veio como um servo que foi obediente até a morte e morte de cruz. João faz questão de tratar esse assunto não apenas no Evangelho, mas também nas suas epístolas e depois no último livro da Bíblia, Apocalipse, que mostra o Cristo glorificado e que recebe a adoração de todos os povos. Se ele não fosse Deus, ele não receberia tal adoração e tal veneração. O versículo 12 especialmente diz que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu cresci ouvindo a frase que todos nós somos filhos de Deus, e eu acreditei nisso por muitos anos, e talvez você também acredite nisso, e eu respeito aquilo que você crê. Mas eu quero convidar você a olhar esse texto. Esse texto, ele nos deixa claro que não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Existem sim criaturas de Deus, aqueles que foram criados, e todos somos criatura de Deus. Feitura de Deus somos nós, nos disse Paulo, né? Agora, esse texto, ele classifica de uma maneira bem objetiva quem ou quais são os filhos de Deus. Aqueles que creram no Filho de Deus que veio ao mundo. O Filho de Deus que, como o próprio texto mostra, que é a palavra e que o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. A criatura não reconheceu o seu Criador. Mas aí vem a parte principal. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você crê no Filho de Deus, se você creu naquele que Deus enviou para salvar esse mundo, então você tem um direito adquirido, conforme o texto. Você é filho de Deus, você tem o direito de ser chamado de filho de Deus. E que mensagem maravilhosa aos nossos corações nesse dia tão especial que celebramos em família a chegada do Filho de Deus. Embora saibamos que para muitas pessoas é apenas uma festa, para muitas pessoas foi apenas uma ceia, uma noite de um manjar, de uma janta, mas que não teve um significado verdadeiro. Agora, para aquele que crê no Filho de Deus, para aquele que é filho de Deus, essa janta, essa festividade, ela tem um significado muito especial. E a família, ela faz parte dessa celebração. E aqui no texto nos mostra a família, não a nossa família, mas a família de Deus, de que existe um pai e que existem os seus filhos, que somos nós. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, no capítulo de número 4, eu quero fazer questão de ler esse texto com vocês, o capítulo 4 de Gálatas, palavras do apóstolo Paulo, versículos 4 e 5 dizem assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que maravilha! Nós que éramos criaturas, que não merecíamos tamanho amor, tamanha graça, agora por causa do sacrifício de Cristo, que no determinado tempo, o tempo de Deus, veio ao mundo, nascido de mulher, sujeito a uma lei. Ele é o Senhor de todas as coisas, mas ele está sujeito a uma lei. Ele é apresentado no templo, ele é circuncidado, ele paga impostos nos seus dias, para que nós que nascemos debaixo dessa lei pudéssemos ser reconhecidos como filhos, adotados, inseridos, enxertados, recebidos na família de Deus. Talvez você tenha problema com a sua família. Muitas pessoas têm problema com a família. Tem pessoas que não celebram o Natal em família porque tem um problema. A minha sugestão, eu não sei da sua história, eu não estou te julgando, a minha sugestão é que você perdoe os seus familiares, ou que, se você é o causador desta intriga, que você busque se reconciliar, busque o perdão deles. Mas nós precisamos lembrar que acima dessa família nós pertencemos, aqueles que creram, obviamente, pertencemos à família de Deus, somos filhos adotados da família de Deus. E o apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Evangelho, na sua primeira carta, no capítulo de número 3, versículo de número 1, ele diz o seguinte, eu vou parafrasear o texto agora, mas o texto vai aparecer na sua tela: vejam com que grande amor nos tem amado ou concedido o Pai. Vejam com que grande amor Ele nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele não nos amou ao ponto de sermos chamados apenas amigos, embora sejamos. Ele não nos amou ao ponto de sermos chamados apenas de servos ou trabalhadores dele, porque também somos, mas muito mais do que isso. Vejam com que grande amor Ele nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não somos escravos, nós somos filhos. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, a última de 3 mensagens que falam a respeito da esperança do Natal. E que isso encha o seu coração de esperança, que a partir de Jesus, a partir da sua vinda ao mundo e do seu sacrifício, ao crer nele e no seu sacrifício, nós podemos ser considerados filhos de Deus e desfrutar de todos os benefícios como herdeiros desse Deus. Jesus é a esperança do nosso Natal.
Não deixe isso se perder. Compartilhe isso com outras pessoas. Viva isso no seu coração. Eu espero, eu desejo e eu oro que você tenha um Natal abençoado, cheio de esperança, cheio de Jesus na sua vida e no seu coração.